Olá, irmãos. Estamos em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e nós estamos neste trimestre com uma nova revista. E se tivéssemos impresso uma revista impressa, seria essa revista aqui, que fala sobre esperança em tempo de quarentena. A nossa nova revista do trimestre. E a nossa lição de hoje é: a adversidade traz maturidade. E para o texto base da nossa lição é 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 16 a 18. Que nós vamos estar lendo nessa versão. Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Essa é a segunda carta que foi escrita por Paulo à igreja que estava lá em Coríntio. E na lição da revista fala assim: a esperança é uma das virtudes que distingue a trajetória do verdadeiro discípulo de Jesus. Mesmo passando pelas mais difíceis circunstâncias, a convicção inabalável do cuidado do Senhor em todo o tempo nos renova as forças para não desanimarmos no meio da caminhada. O profeta já sinalizava esta realidade quando disse: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Está lá em Isaías 40, 31, a parte A. Somente quem tem sua esperança firmada em Deus pode experimentar deste renovo em meio às crises que enfrenta. Essa revista tem tudo a ver com as coisas que estamos passando agora, a pandemia e tudo mais que estamos enfrentando. O apóstolo Paulo passou por situações desafiadoras no ambiente de obediência e cumprimento da missão. Ele descreve parte de suas adversidades na sua segunda carta aos Coríntios. Foi no exercício do ministério e foi por obedecer ao chamado do mestre que ele sofreu açoites, prisões, perigos de morte, apedrejamento, sofreu naufrágio, rejeição, fome, sede, jejum, sua autoridade apostólica colocada em dúvida. Enfim, a lista dos seus sofrimentos ela é enorme. E está lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 28. O registro do naufrágio de Atos 27 inclui, certamente, muitos elementos de uma adversidade. Afinal, Paulo foi preso por pregar o Evangelho. Perto do julgamento, foi transferido de Cesareia para Roma. Durante a viagem acontece uma tempestade. A carga foi perdida, o navio destruído, e os tripulantes e passageiros quase morreram. Durante a crise do naufrágio, Paulo permaneceu calmo e pôde ajudar as pessoas a superar aquele momento. Movido pelo encontro com o Senhor e por confiar plenamente em sua promessa, a adversidade não foi capaz de impedir que o apóstolo desistisse. Ao invés disso, ele se enche de coragem para aproveitar aquela circunstância desfavorável para testemunhar de sua fé e prosseguir no exercício da missão que Deus lhe confiara, porque a adversidade não poderia atrapalhar aquilo que estava no seu coração, que era fazer a vontade de Deus. A adversidade tem o poder de revelar a intensidade de nossa comunhão com Deus e o nível de nossa confiança em sua palavra. Na adversidade nós podemos verificar, nós podemos ver se estamos mais fortes com Deus
ou se ainda estamos fracos, necessitando cada vez mais da graça de Deus e da sua companhia. Aí fala aqui mais um pouco, que desanimar não é uma possibilidade para um discípulo verdadeiro, porque, segundo o apóstolo, mesmo que externamente estejamos sendo destruídos, não há nada que possa abalar as convicções que foram plantadas em nosso homem interior, pelo poder do Evangelho que recebemos. Ou seja, ainda que estejamos sofrendo alguma coisa externamente, aquilo que está dentro de nós é uma coisa que está baseado naquilo que é incorruptível, ou seja, a própria palavra de Deus. Há um provérbio anônimo que diz: somente sabemos o sabor do chá quando colocamos água quente nele. E isso significa que as adversidades são uma necessidade que tem o poder de revelar quem de fato somos. Quando agimos dentro da normalidade, mostramos quem queremos ser. Mas quando reagimos diante das adversidades, mostramos quem somos de verdade. Quando estamos passando pelas adversidades, pelas coisas controversas da nossa vida, é que nós vamos ver quem realmente nós somos. Existem recomendações preciosas que a palavra nos oferece para atravessarmos momentos de crise. E assim como na experiência do apóstolo Paulo, mantermos nossos olhos firmes naquilo que está por vir, para não sermos estragados pelas circunstâncias temporais, ou seja, coisas que passam, né? As coisas temporais. E o ponto 1 fala assim: a adversidade é inevitável, não temos como evitar, ou seja, é uma coisa que acontecerá mais cedo ou mais tarde. Nem de longe a promessa da palavra sugere que a vida cristã envolve imunidade aos problemas da vida. Nós vimos às vezes pessoas falando que depois que aceitaram Cristo, não aconteceu mais coisas graves com ela, só existem coisas boas, é só vitória. É claro que isso não é verdade, né? Cada um vai sofrer os seus próprios problemas de acordo com o seu dia a dia. E assim podemos ver aqui no estudo que fala que não são apenas os desobedientes que estão expostos aos sofrimentos e desafios, também os obedientes à palavra de Deus. Não podemos nos esquecer que residimos numa terra devastada pelo pecado e moramos num tabernáculo que envelhece, que é o nosso próprio corpo, adoece e morre. Esta é uma realidade universal, atinge a todos. Nesse sentido, crentes e incrédulos estão no mesmo barco. Por outro lado, padecemos as consequências de nossa escolha de servir ao Evangelho e aprendemos com Paulo que, por amor de Cristo, não vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Ou seja, sofrer por Cristo. Está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 29. No ministério de Jesus, encontramos um episódio envolvendo os discípulos recebendo uma ordem expressa do Mestre para atravessarem para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele despedia a multidão. Os discípulos obedeceram e durante aquela travessia enfrentaram uma grande tempestade. Você pode ler lá em Mateus capítulo 14, dos versículos 22 ao versículo 33. A tempestade que eles foram, quer dizer, por obediência a Cristo, por eles estarem obedecendo a Cristo ao atravessarem o mar da Galileia, eles sofreram uma tempestade. Na verdade, ou já passamos, estamos, ou mais cedo ou mais tarde, vamos passar pela adversidade. Ninguém está livre. E no ponto 2, que fala sobre a adversidade, tem fontes diversas. E isso é interessante, nós descobrirmos isso. Tem tudo a ver com o que nós estamos passando nos dias de hoje. É possível que alguém questione, mas de onde vêm as adversidades? Tem que vir de algum lugar. E a primeira coisa que a gente vê, as adversidades podem surgir a partir de nós mesmos, sempre que fazemos escolhas equivocadas. Estamos sujeitos a arcar com as consequências. E por vezes nós mesmos
construímos as circunstâncias de nossas crises. As experiências do profeta Jonas nos ensinam sobre o perigo de tomarmos decisões contrárias à vontade de Deus. A gente aprende com Jonas a respeito disso, né? A gente colhe o que planta. As adversidades podem surgir também a partir das pessoas que estão à nossa volta. Isso é a segunda coisa. Alguns textos produzidos por Paulo, especialmente a segunda carta aos Coríntios, relatam o apóstolo lidando com as lutas produzidas por aqueles que não acreditavam em seu ministério. Sejam os excelentes apóstolos, que está no capítulo 11 e o versículo 5 de 2 Coríntios, que em algumas versões de Bíblia, né, falam apóstolos, superapóstolos, podemos dizer assim. Ou os falsos irmãos, ou seja, aquelas pessoas que estavam caminhando conosco, mas na realidade eles não eram convertidos. Está lá no capítulo 11, versículo 26. Pessoas nos ferem pelos mais diversos motivos. E a terceira coisa, as adversidades podem surgir por uma ação de Satanás, com certeza, né? Existem aqui dois extremos a serem evitados. Primeiro, alguns subestimam as ações do inimigo, enquanto outros superestimam as suas artimanhas. E algumas pessoas ainda chegam a colocar como se o poder de Satanás fosse igual ao poder de Deus. O poder de Deus é infinitamente maior do que o poder do nosso inimigo. E por isso nós podemos ficar alegres com isso, porque servimos a um Deus que é o Todo-Poderoso, o El Shaddai. O diabo, até fala que quando Paulo se refere ao espinho na carne, ele o identifica como um mensageiro de Satanás que lhe foi enviado para lhe esbofetear. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. O diabo continua em seu propósito de roubar, matar e destruir. Está lá em João 10, 10. Então nós devemos ficar atentos quanto a isso. E a quarta coisa é, as adversidades podem surgir por uma ação divina. Muitas pessoas esquecem a respeito disso, né? Que às vezes a adversidade na vida de um crente, a adversidade na vida de uma igreja, a adversidade na vida da nação, do planeta Terra, também pode vir, advém, porque houve a ação de Deus para que seus propósitos eternos sejam cumpridos. Em determinadas situações, Deus intervém na história, criando circunstâncias específicas para a realização de seus planos. Todas as coisas que acontecem nessa terra é por causa da permissão de Deus. Foi assim que ele enviou tempestade para Jonas, está lá em Jonas 1 e o versículo 4. Enviou um terremoto para a conversão do carcereiro. Pensando lá em Jonas, né? Eu fico imaginando quando Jonas estava dentro do barco, e ali dentro do barco não havia só Jonas, haviam várias pessoas. Imaginemos você num barco com várias pessoas e vem uma tempestade, e talvez você ou talvez alguma das pessoas que estejam junto com você possam falar que essa tempestade que estamos passando veio do inimigo, veio porque o inimigo está querendo nos derrubar. Mas não, naquela tempestade Deus enviou a tempestade, porque tinha um propósito na vida de Jonas. E também como no terremoto, na conversão do carcereiro, que está lá em Atos 16, versículos de 27 a 31. Provocou a cegueira na conversão de Paulo. Está lá em Atos 9, 17 e 18. E permitiu a perseguição para que o evangelho saísse de Jerusalém e se espalhasse pelo mundo. Imagine você numa igreja sendo perseguida. Você imaginando que é o inimigo que está caçando os cristãos ali. Não, Deus permitiu que aquilo acontecesse para que a igreja se espalhasse, para que todo o mundo ouvisse o anúncio do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus. Está lá em Atos 11, de 19, versículos 19 e 20. A adversidade também ela é pedagógica. É interessante a respeito disso. Mais importante que sair das situações de adversidade é aprender as lições que a adversidade pode nos proporcionar. É aquele velho ditado, né? Que nós podemos tirar proveito das coisas ruins que acontecem conosco.
E até tem um versículo, um ditado que fala que se o mundo te dá um limão, você faz uma limonada. Na adversidade, aprendemos que somos pó. No drama produzido pela Covid-19, desde as grandes potências do mundo moderno até as civilizações mais atrasadas, chegamos às mesmas conclusões. Basta um vírus microscópio para que o mundo inteiro enxergue a sua insignificância. Olha só como é que são as coisas, né? Aliás, se nós pegássemos, não sei se algum de vocês já pegaram um telescópio, já olharam pelo telescópio para as estrelas, para os planetas, aí você começa a imaginar como nós somos tão insignificantes, né? Mas mesmo assim Deus nos ama, até mesmo na nossa insignificância. Deus se importa conosco. E fala assim no Salmo 8, após ressaltar a grandeza de Deus, o rei Davi indaga: que é o homem para que te lembres dele? O que é que nós somos? Somos tão insignificantes, mas o que é o homem para que Deus possa se lembrar de cada um de nós e nos chamar pelo nome de cada um de nós, pelos bilhões e bilhões de pessoas que existem na face da terra, que existiram na face da terra e que existirão até a volta de Cristo? O que é o homem? Mas mesmo assim Deus se lembra dele. Está no Salmo 8, versículo 4. Isso significa que não podemos confiar em nós mesmos, está em Jeremias 17, 5 e 7. Na adversidade aprendemos que o mal é uma realidade. Não temos como fugir disso. O mal, ele é uma realidade. Existem 3 coisas que jamais irão mudar. E elas 3 coisas que estaremos lutando contra elas até nós nos encontrarmos com Cristo. O mundo nunca deixará de ser mundo. Então nós lutamos contra o mundanismo. A carne nunca deixará de ser carne. Nós lutamos com a nossa própria carne, a nossa vontade, a vontade da nossa carne de fazer coisas que desagradam a Deus. E o diabo, que nunca deixará de ser diabo, que é o inimigo de nossas almas. Lembre-se de que o mundo jaz no maligno. Está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Não se esqueça que a carne é fraca. Está lá em Mateus 26, 41. E que o inimigo é mentiroso. João 8, versículo 44. Não podemos nos descuidar com essas áreas de nossa luta. Como eu disse lá no início, nós estaremos lutando até que nós venhamos a nos encontrar com Cristo. Na adversidade, aprendemos a confiar em Deus. Quando nos faltam os recursos humanos, os celeiros divinos estão cheios e à nossa disposição. No Salmo 119, versículo 71, a palavra afirma: foi bom para mim ter sido afligido, para que aprendesses os teus decretos. Isso deveria ser uma fala nossa, né? Nós temos aprendido, né? Nós temos afligido e com isso nós aprendemos com a nossa aflição. Porque aí nós nos achegamos a Deus. É claro que tem pessoas que, quando vem a aflição, eles se afastam de Deus. Mas nós que somos de Cristo, quando vem a aflição, nós nos achegamos até o trono da graça de Deus. Na palavra de Deus, encontramos toda a provisão que precisamos para atravessar os dias da adversidade. Deus zela em cumprir suas promessas na vida de seus filhos amados. Ele permanece em seu trono, conduzindo a nossa história. Deus nunca deixou de conduzir a história. A história da humanidade e a história das nossas vidas. A história da Igreja Batista do Parque Lafayette, que está completando, né, nesse mês 61 anos. Deus nunca deixou de estar ali participando da história. A adversidade nos faz crescer. O foco de nossa... E é interessante isso. Nós somos, às vezes, como um bolo que foi colocado dentro de um forno. E no momento certo, esse bolo irá crescer. Claro que a maioria dos bolos são assim. Tem uns que não crescem. Mas nós iremos crescer, mesmo com toda aquela quintura, com aquele ambiente adverso ali. A massa do bolo lhe cresce, né? Colocando uma quantidade de fermento certa, ele vai vir crescer. E alguns até sem fermento crescem. E assim é a nossa vida. O foco de nossa atenção ultrapassa os níveis da peregrinação.
Um dos grandes prejuízos desse tempo é nossa atenção exagerada no aqui e agora. Por estarmos vivendo num mundo globalizado, onde se um alfinete cair lá no Japão, aqui no Brasil nós estamos sabendo que ele caiu, nós estamos sempre assim temerosos com as coisas que acontecem. Nós estamos sempre vivendo o aqui e agora, a coisa online, acontecendo ao vivo. E isso não era... E isso, claro, que no passado não acontecia, mas agora estamos vivendo esse tempo. Então nós temos o olhar muito do aqui e agora. Olhando para a vida do grande apóstolo, percebemos claramente que ele estava mais preocupado com as coisas celestiais que as coisas terrenas. E aí tem vários textos que falam a respeito disso. Romanos 8, 18, Filipenses 1, 21 e Gálatas 2, 20. Ele não olha para as adversidades como um fim em si mesmo, mas como um instrumento que Deus usa para o nosso crescimento. Por mais intenso que seja o sofrimento dessa vida, Paulo o qualifica como leve e momentâneo. 2 Coríntios 4, 17, a parte A. Se não é correto minimizar a sua importância, não devemos também maximizar o seu alcance. Mas esse equilíbrio só é possível na medida em que não perdemos de vista os seus resultados. Você já reparou que nas estatísticas das pessoas que estão pegando a doença, né? Que estão pegando a doença, você só vê as pessoas que pegaram a doença e as pessoas que estão morrendo. Você dificilmente vê as pessoas que estão curadas. E tá aí uma coisa que não se fala muito na televisão, é que o Brasil tem a segunda população que já recebeu a cura da Covid, no mundo todo. E isso você não vê a imprensa focando sobre isso, sobre as pessoas que já estão curadas. Nós somos o segundo país no mundo em pessoas curadas pela Covid. E aí a gente vê como as pessoas dão muita importância às coisas que afetam, né? Que estão alarmando, coisas que vão afetar outras pessoas. Não dão uma palavra de esperança, como a própria palavra de Deus ela nos dá, ela nos enche de esperança. A justificativa, e até fala que Paulo diz que a tribulação produz um eterno peso de glória muito excelente. Está lá em 2 Coríntios 4, 17. A justificativa está em não atentarmos para as coisas temporais. 2 Coríntios 4, 18. Porque hoje tudo passa. Se você está vivendo um momento de alegria, isso vai passar. Se você está vivendo um momento de tristeza, isso também vai passar. Na história da igreja, sempre houve adversidades. Desde o livro de Atos, quando a igreja praticamente é instituída ali, quando ela é a descida do Espírito Santo, até a história recente. A igreja de Cristo esteve sempre envolvida por muitos desafios. E esse não será o último. Virão muitos mais até a vinda de Cristo. Na minha infância, como diz o autor aqui, né, falando, eu não tinha paciência para ler todo o enredo das histórias em quadrinhos. Isso também às vezes acontecia comigo. Estou lendo uma história em quadrinho e o negócio vai piorando, já ia logo lá no final para saber se o negócio deu certo lá no final. E quando a situação estava muito difícil, eu virava algumas páginas e, por curiosidade, lia a última parte, antecipando assim o final da história. Creio que foi por conhecer essa nossa inquietação que Deus providenciou para nós a antecipação do final da história. Isso é verdade. É só lermos a última página. Se você pega a última página da Bíblia, lá do Apocalipse, você vai ver qual é o final da história. E é um final feliz para a Igreja de Cristo. Para pensar em agir. Por serem imprevisíveis, como você se prepara para os dias da adversidade? A adversidade é como a volta de Cristo, né? Ele virá como um ladrão. A adversidade vem como um ladrão, te pega de surpresa. Se você já sabe que a adversidade virá, só não sabe o momento, como é que você se prepara? O que fazer para que as adversidades não nos afastem de nossos compromissos espirituais? A adversidade veio e templos foram fechados. Será que nós nos afastamos de nossos compromissos espirituais? Qual o valor das promessas da palavra de Deus nos dias da sua calamidade? O que Deus tem falado para você? O que Deus tem falado para a igreja? O que Cristo tem falado conosco quando a calamidade nos atinge? Se todo mundo, crentes e incrédulos, estão sujeitos a sofrimentos,
Qual é a vantagem de servir a Jesus? Essa é uma pergunta que você terá que responder. E nós chegamos ao final desse estudo, vamos estar orando, né? Para que a resposta que você der sobre essa pergunta seja a resposta que Deus esteja aguardando dos seus filhos. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por estarmos aqui, por esse domingo maravilhoso que o Senhor nos dá, por aprender que a adversidade não pode ser um fim em si mesmo. Nós temos que aprender com a adversidade, em saber que o Senhor é o Deus que nos guarda, é o Deus que cura, é o Deus que livra, é o Deus que nos fortalece. Nós aprendemos cada dia mais com o Senhor e com a sua palavra. Ela é edificante para nossas vidas. Ó Pai de amor, recebe, Senhor Deus, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração neste domingo. Por isso eu te louvo e te agradeço. Por isso, fortalece, Senhor Deus, a Igreja Batista do Parque Lafayette, ela que está completando 61 anos de vida, uma história. Nós já estamos na terceira idade da igreja, mas queremos viver, queremos progredir, queremos fazer com que tudo aconteça conforme a tua vontade até a volta de Cristo Jesus. Por isso nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. Tudo isso nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.